Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, né? Estou aqui com o irmão Moisés, agente de missão da Igreja Assembleia de Deus, missão, né? E tive o prazer de receber ele hoje aqui, que ele veio olhar aqui o trabalho que ele tinha feito aqui. E vou perguntar a ele aqui, irmão Moisés, quantos anos de evangélico você tem, meu irmão? Mas se eu não gosto, né? O pastor Pai gosta, Senhor, ele está aqui, certo? Quero cumprimentar, né, o seu público aí das redes sociais, né, do YouTube, Instagram, todos aí do TikTok, Kawaii, né? Quer dizer que eu sou evangélico já há 31 anos, né? 31 anos, Que é muito a minha bem. idade. Né? Eu nasci no evangelho, minha mãe e meu pai são evangélicos e desde pequeno me levam para a igreja, né? Eu aprendi a servir o Senhor desde pequenininho, né? E graças a Deus estamos aí fazendo a obra do Senhor, né? Feliz demais. Muito bem, meu irmão. Eu vejo você, eu lhe conheci há alguns 2 ou 3 anos atrás, eu acho, né? Você prestando serviço de ar-condicionado. Então a gente pegou essa amizade. E eu vejo que você é um cristão, uma pessoa simples, sem vaidade, um menino que a gente, quando conversa com você, a gente sente o amor de Deus na sua vida, né? Que você é uma pessoa calma, uma pessoa bem tranquila, diferente de muito jovem que a gente vê que é mais acelerado. Você não, você é aquela pessoa calma, né? Eu creio que você é uma pessoa muito usada por Deus, né? E que Deus lhe abençoe nessa caminhada, que não é fácil, né? A gente passa por muita luta, mas é na luta que a gente vai vencendo as batalhas. Porque um jovem da sua idade hoje, no mundo que a gente vive, tem que ter muito cuidado, irmão, porque muitos se afastam dos caminhos do Senhor por pouca coisa, né? Se desespera, se afasta, não aguenta, não suporta as lutas que às vezes a gente passa, né? Mas eu lhe digo, você seguindo da maneira que você está, da maneira que você ainda vai ser muita útil na presença de Deus, na obra dele, né? E sua família, seus filhos, sua esposa, tudo segue também a você na igreja, a Jesus. Sim, graças a Deus, foi na igreja que eu conheci minha esposa e hoje nós temos uma filha de 5 anos, né? Vai completar 6 anos em outubro. Então, só falar um pouquinho do que o senhor falou, agradecer a Deus, né? Porque hoje em dia nossa maior pregação é o nosso testemunho, eu acredito assim. E se a gente passa um testemunho, né, de que a gente é cristão através do nosso caminhar, do nosso falar, então significa que a gente está fazendo a coisa certa, né? Eu costumo dizer que eu não sou pregador, eu tenho dificuldade de pregar a palavra de Deus como muitos pregadores aí que pregam bem, mas se eu passo um testemunho, né? Se da minha forma as pessoas enxergam a Deus, eu fico feliz, né? De ouvir as palavras que o senhor falou. E eu tento passar isso para as pessoas, né, que estão ao meu lado. Esse testemunho, isso é que a gente tem que passar. Né? Aí, irmão, pregação, a pessoa pregar a ser eloquente, ser aquele pregador de fogo,
não significa, muitos não significa que tudo aquilo que se prega naquele momento, tem muitos pregadores que pregam, mas não vive aquilo. Você entendeu? Tem muitos que passam isso aí. Você, com sua simplicidade, com sua maneira de servir a Deus, a sua pregação é seu testemunho. Não tem pregação maior do que o testemunho. Quer que adianta eu pregar a palavra de Deus, se aquele crente momentâneo, cheio de fogo, mostrar no altar, e sou uma coisa e vivo outra. Não tem um testemunho em casa, não tem um testemunho na vizinhança. Pessoas olham e dizem, eu não quero ser um crente dessa maneira. Então isso aí, irmão, que você passa para a gente, pelo menos para mim, desde o momento que eu lhe conheci até hoje, não é porque eu esteja aqui na sua frente, mas eu tenho que falar a verdade. Você passa para mim a sua maneira de ser o cristão autêntico que deve ser dessa maneira que você passa para mim, pelo menos. Sua maneira de ser, de agir, a pessoa calma, como eu disse, prudente. Isso é o que vale no cristão. Para saber, né? Por essas coisas, né? Que Deus mandou isso adorar, né? Através das nossas vidas, né? Tanto a mim como a do Senhor, né? O Senhor é um homem também que a gente vê que Deus é na sua vida, porque o trabalho que o Senhor faz na comunidade, e a gente vê que o Senhor procura beneficiar quem está em volta do Senhor, né? O Senhor fica ali em segundo plano, porque a gente vê que o Senhor trabalha muito para o crescimento da obra do Senhor aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, e as estratégias que o Senhor usa, para mim, no meu ver, como pode dizer assim, é muito importante, porque o Senhor consegue atingir um público sem chegar falando diretamente falando de Deus, porque as pessoas hoje em dia têm dificuldade. Quando a gente chega abordando, falando de Deus, muitas pessoas não conseguem entender ou têm a cabeça muito fechada e não quer nem ouvir. Então, da maneira que o Senhor chega, quando o Senhor tem uma atitude assim, que a gente pode dizer que é de compaixão, de caridade, ajudando o próximo, é uma maneira do Senhor chegar para logo em seguida o Senhor falar do amor de Deus. Então, o Senhor consegue cativar as pessoas de uma forma que elas conseguem ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, é o que eu digo. É a missão. Porque aí o Senhor chega, aborda as pessoas, ajuda e fala do amor de Deus, as pessoas abrem o coração para ouvir, ali a semente fica plantada e esse é o nosso papel, né? A gente tem que falar de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas, né, convencer elas do pecado e elas venham se arrepender dessa. Então, esse é um trabalho que o Senhor tem que continue assim. Eu sou um exemplo para nova geração, entendeu? Eu, particularmente, vejo no Senhor um exemplo. É um exemplo para mim, entendeu? Quando eu vejo o Senhor fazendo isso, eu, eu, eu vejo que eu posso fazer a mesma coisa. Entendeu? Irmão, você falou numa coisa aí que eu fico pensando, se todo cristão, todos, estou falando de todos, fizesse algo pela obra, você imagine quantos cristãos tem em Mossoró? Quantos? Eu acho que tem a Igreja Assembleia de Deus deve ter aí uns 10 mil, não tem? Ou tem mais aqui? Salvo engano, salvo engano, 12 ou 14 mil. 12 ou 14. As outras igrejas, vou botar
juntando as outras igrejas aí, temos 15 mil crentes aqui em Mossoró, ou mais. Estou botando assim por baixo. Se cada um, todos os meses, cada um desses crentes levasse 1 quilo de alimento para a sua congregação, cada um, você matava a fome de muita gente em Mossoró que necessita. E ficava barato, porque 1 quilo de alimento é barato. Então, vamos supor que tenha 15 mil crentes. Esses 15 mil crentes, todos os meses levando 15 mil quilos de mercadoria para dentro das igrejas, para distribuir com quem precisa. A obra era feita e ficava barato e matava a fome de muita gente. Mas ninguém pensa assim. Eu vejo, meu irmão, eu não estou aqui querendo generalizar, mas às vezes você está ali, como eu fico, na porta de um supermercado pedindo 1 quilo de alimento, uns dá, outros não dá. E tem irmãos que a gente pede, tem muitos que não dão, porque sabendo que é para ajudar até os próprios irmãos também, que necessitam de ajuda. Então isso acontece, é falta de conscientização de nós como cristãos. Né? Porque tudo, se a gente faz com amor, com simplicidade, com pouca coisa, se vai o muito. Né? Porque Deus multiplica. Então, o que eu queria dizer, se esses cristãos todinhos que tem em Mossoró, cada um levasse 1 quilo de alimento, todo culto de Santa Ceia, para doar na igreja, para a igreja transformar em cesta básica e distribuir com quem precisa, porque tem muita gente precisando em Mossoró. Tem muitos, tem idosos, tem gente doente. Então isso é uma obra que era para ser feita por todos. Custava barato, porque é que via tomar um pouco de tempo da pessoa que está lá arrecadando. Eu vejo uma igreja aqui em Mossoró, que é a Adventista do sétimo dia, ela pede doação para o Hospital do Câncer, ajuda as pessoas, e eles, todos os meses, eles estão ali na porta do supermercado, pedindo, fazendo a cesta, distribuindo. Então é uma obra maravilhosa. E a gente que está pedindo lá, às vezes tem pessoas que nos dá de bom grado, outros diz algo desagradável com a gente que está pedindo. Aí eu imagino, eu que estou pedindo para doar para a igreja, não é para mim, para doar para o pessoal que precisa, leva essas pancadas aqui e acolá. Imagina o coitado desse que fica no meio da rua, que não tem uma... Quem deu uma palavra por ele vai pedir e o povo não dá. Porque a gente da igreja para distribuir é difícil. Então é uma obra que é fácil. A gente hoje vê muita gente, muitas pessoas que às vezes se diz cristão, que só pensa, muitos, não é todos, mas muitos, só pensa no ter os bens material, em querer possuir as coisas. E eu imagino que Jesus, que é o dono do mundo, o dono de tudo, nada que ele usou aqui dos 33 anos que ele passou nessa terra era dele. Tudo era emprestado. O jumentinho que ele andou era emprestado, não era dele. Era. Andava a pé, tudo era emprestado, ele não tinha nada. Ele não tinha nem um travesseiro para colocar a cabeça dele para dormir. O barco que ele andava era emprestado. A cruz que ele foi crucificado não era dele, era minha e sua. E ele passou tudo isso. Esse é o evangelho que Jesus ensinou. Agora eu lhe pergunto, a maior parte vive esse evangelho? Vive? Muitos que pregam aí,
muitos, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas boa parte, os bens é para ele, não é em prol do Evangelho. Então isso não é o Evangelho que Cristo ensinou. E quando se levanta um para tentar pregar como diz a palavra de Deus, vem as predadas. Aí você diz, ele não sabe nem ler a Bíblia toda, não conhece. O que é que adianta você conhecer essa palavra de Gênesis, Apocalipse e não seguir? É melhor você seguir aqueles 2 versículos que Jesus diz, né? Versículo que é ensinado na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir e fizer esses 2 versículos, esses 2 mandamentos, você já está cumprindo a Bíblia toda, que Deus quer que você faça. Então não adianta eu conhecer de Gênesis Apocalipse e não seguir. Não adianta eu bater aqui, ensinar e não viver a caridade, como você falou, não ter compaixão, não ter misericórdia. Não adianta, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então pronto. Importante também a pessoa ver se realmente está no agrado do Senhor, se você está apto para subir, né, quando a trombeta soar. Então, tem que ter essa preocupação também. Mas muitos não têm a preocupação. Muitos pregam. Esqueceram, né? Isso aí já não só. Mas aqui eu não estou querendo falar de A nem de B, eu estou dando um exemplo de como é. Né? E o meu pagamento do que eu faço, Jesus me deu no dia que ele foi crucificado naquela cruz, para me salvar. As outras coisas vai se acrescentando na minha vida e na sua vida, porque ele é bom, mas ele não veio para isso. Ele veio para salvar. O que ele veio fazer, ele fez. Lá na cruz. Quando ele morreu ali, que derramou até a última gota de sangue dele, 3 dias ressuscitou, né? A obra foi feita. Ele me curou de um câncer raro. Quando o médico disse para esse câncer dele aí não tem remédio, o que é que o médico quer dizer para um bom entendedor? Não vai sobreviver. Né? Mas Deus me curou. Eu estou aqui. Com 1 ano e 3 meses, fui operado do coração. Deus me deu mais vitória. Em 2004, me curou de uma depressão. Tudo isso eu passei na minha vida. Então, o que ele tinha que fazer por mim, ele já fez. Se eu viver daqui para frente, se eu vivesse 100 anos trabalhando para ele, me sacrificando na obra, eu não pagaria o que ele fez por mim. Então você pode até perguntar, mas o que é que você espera disso, trabalhar, fazer a obra, que é difícil, muita gente. Você faz e tem pessoas que não agradecem. Meu irmão, faça e não olha a quem você está fazendo. Eu estou fazendo a obra que Deus me deu para me fazer. Eu não estou esperando ganhar nada em troca. É como eu disse, o que eu queria, ele já me fez, ele já me deu. Pois é, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, O papo tá bom. agradecer ao espaço, né, a oportunidade, agradecer ao Senhor, né, pegar tudo o Senhor completou mais uma medida, que Deus tem muito mais uma medida, que é, eu já quero viver muito tempo o Senhor para na obra do Senhor. E agradecer ao seu público, né, espero que as pessoas tenham entendido a mensagem e Deus possa abençoar a todos. Né? Amém. Pronto, agora de 4 horas da tarde, tem um culto hoje aqui de oração. Quem
visualizar esse vídeo, se quiser vir hoje à tarde, tem culto de oração de 4 às 18 horas. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Amém.